Coisas que Jesus nunca disse. Segunda temporada. Ouvimos há 2 semanas atrás uma palavra muito forte na minha percepção. Siga o seu coração. Fomos lembrados conforme Jeremias 17 que o coração é muito enganoso. E lembramos também de Mateus 15, 19, que do coração procedem maus desígnios, blasfêmias, adultérios, furtos e assim por diante. Impressionante. E semana passada ouvimos uma palavra incrível. Este é o melhor ano de sua vida. Se não tem base, não tem objeto, não tem poder para alguém dizer, vai ser o melhor ano da tua vida, isso é palpite. Isso é que nem jogar jogo de azar aí. Quem sabe, mas de repente não. Não. Depois nós entendemos que a partir dos olhos de Deus, cada ano, cada dia, cada época, ela é preciosa aos olhos de Deus. E hoje eu tenho uma palavra que tem como lema, então, quem acredita sempre alcança. Eu tenho certeza, foi interessante que, tenho certeza que a maioria de vocês logo já associou essa frase a uma música. Ainda hoje de manhã, no culto da manhã, a equipe lá da tecnologia logo começou a cantarolar a música de Renato Russo, que canta dessa música. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã a brilhar mais uma vez. Eu sei, escuridão, já vi pior de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre alcança, quem acredita sempre alcança. Renato Russo nasceu em 1960 e faleceu 11 de outubro de 96. Ele faleceu por conta de complicações da AIDS. E ele faleceu no dia 11 de outubro de 96, na época com 36 anos. Amigos do cantor afirmam que ele se infectou com vírus após se envolver com uma pessoa portadora de HIV que conheceu em Nova York. Interessante que em 2008 a revista Rolling Stone afirmou que dos 100 maiores artistas, Renato Russo estaria em 25º lugar. Ele cantava na banda Legião Urbana, é isso, né? Quem acredita sempre alcança. Ele acreditou e infelizmente não alcançou. Ou ele acreditou pouco, ou esse negócio de só acreditar e alcançar não é bem assim. Interessante, a gente bota lá no Google para ver o que essa palavra tem. E de repente outros emprestam essa frase e dizem que quem acredita sempre alcança, mas quem só espera sempre se cansa. Alguém escreveu. Outro escreveu, impossível é só uma questão de opinião, porque quem acredita sempre alcança. Marcos Túlio Júnior. Aí tinha uma Georgiana Alves que disse, sabe aquela frase motivacional, quem acredita sempre alcança? Pois é fake, porque a maioria das pessoas morre sem alcançar, de fato, aquilo que tanto acreditava. Acreditar, essa palavra, ela nos abre um leque de possibilidades. Mas a palavra acreditar, ela vem do latim credere, que significa reconhecer, admitir, dar crédito, ter credo.
O termo possui parte dos genes, da origem, da genética, do Gênesis, do início da fé. Mas não é fé. Fé e acreditar não é exatamente a mesma coisa, mas está mais para um agente depositador da fé. Acreditar seria um recipiente onde a fé se aloja. Parece que todos têm esse recipiente dentro de si. Mas acreditar é lançar parte do nosso íntimo em direção de algo importante. Isso é acreditar. Já a fé lança tudo. Todas as pessoas têm esse recipiente. Todas as pessoas creem em algo. Todos têm um agente, um recipiente, um depositador daquilo que a gente acredita. Um espaço na sua mente, na sua psique, pois nem tudo é tangível, nem tudo dá para tocar e comprovar, nem tudo é racional, nem tudo é matemática. Algumas coisas no campo da alma você precisa embarcar naquilo que ainda não é, mas que você espera. E aí nós entramos já do acreditar em direção à fé. Existem coisas e situações que vão muito além de nós mesmos. Por exemplo, você toma um remédio, mesmo sendo cientificamente comprovado, mas ainda não experimentou. Então você acredita na formação e no conhecimento daquele médico, e quando ele fala de que determinado remédio vai lhe ajudar, você toma esse remédio, na primeira dose talvez até já dê um alívio, mas vai levar 2, 3 dias para você chegar à conclusão que de fato o laboratório, a ciência, o conhecimento médico realmente ajudou para que você estivesse melhor agora. É uma questão de acreditar. Você acredita num carro e acredita que ele te levará ao seu endereço. Sim, eu acho que isso realmente, normalmente é correto, mas carros novos também podem falhar. Eu ainda comentei hoje que, eu lembro que a comunidade um dia comprou um Fiesta, 0 bala, carro maravilhoso, muito robusto, e aí eu pensei, bom, agora eu vou fazer uma viagem, e eu levei a minha mãe e minha irmã para visitar uma tia, que mora em Faxinal, fica perto de Arapongas, Apucarana, no norte do Paraná. É curioso, esse carro nem tinha 1000 quilômetros, e esse carro deu um problemaço na embreagem, e ele simplesmente nos deixou na mão. Nós tivemos que procurar uma concessionária, e aí ficamos uns 2 dias a mais para resolver essa situação. Sim, tem coisa que nós acreditamos, mas que de repente vem diferente, não é bem assim. Eu acho que já aconteceu com você também, um celular, um computador e assim por diante. O que é esse acreditar? Esse acreditar, ele é então esse recipiente, só que nós não queremos ficar nesse acreditar. Eu acho que o Renato Russo está dizendo desse ter a fé, acreditar em si. Eu também não estou desmerecendo essa música, ela tem uma poesia bonita, é uma música linda, ela é legal. Só que nós vamos perceber que não basta só acreditar em si, ou de repente em alguém, e achar que isso vai resolver. O que nós queremos é caminhar nessa noite numa direção de algo que está muito além do que basta acreditar e você vai alcançar. Eu quero trazer 4 aspectos. Eu vou falar às vezes níveis, estágios, categorias, mas essa não é uma explanação muito adequada, porque parece que a gente quer galgar agora em termos de fé, para dizer, pronto, agora adquiri a maturidade e Deus se agrada em mim. Não quero dizer isso. Mas eu creio que sim, a caminhada da fé, ela vai nos tornando maduros e a gente vai avançando em algumas coisas. Ainda bem que a minha cabeça não é a mesma dos 20 anos. Muito respeito, quem tem 20 anos, é legal. Mas a gente se apavora, desespera, desanima. Em algum momento você vai ficando mais forte e você vai percebendo que as coisas são superadas, podem ser mudadas, tem um plano B e você acha caminhos. Então, é disso que eu gostaria de falar. Primeiramente, acreditar na informação de que ela esteja correta. Você acredita na informação, na escola, na faculdade, na igreja, o seu patrão,
algum técnico, você acredita e você leva em conta que ela esteja correta. Sim, existem coisas que são assim, alguém diz uma coisa, você fez, conferiu, bacana. Eu acho que isso é no nível bem primário de acreditar. Vejam, os discípulos também tiveram um momento, Mateus 21:6 nos lembra da entrada, aquele capítulo lembra da entrada triunfal de Jesus, onde ele subiu num jumentinho e onde botaram então roupas e palmeiras como tapete para Jesus entrar em Jerusalém e gritavam, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Mas tem uma história anterior. Jesus diz aos seus discípulos, vão até naquele lugar, aquela casa, naquela rua, e lá tem um burrinho amarrado ao poste, junto com o seu filhote, e vocês vão lá, desamarrem o burrinho, tragam ele para mim. E se alguém perguntar, digam que o mestre mandou pegar o burrinho. E eles foram lá, de fato, quando desamarraram, nem pediram, alguém apareceu e disse, ei, o que foi aí? Isso aqui tem dono? Ele disse, olha, o mestre mandou fazer, pode levar. Então, falaram, foi dito, então aos discípulos, foram lá, tiveram aquele pequeno impasse, trouxeram o burrinho, deu tudo certo. Bacana, é isso. Isso seria assim o estágio 1. O estágio 2 seria estar persuadido da veracidade dos fatos. Estar persuadido, trata-se de situações que não são apenas informações, mas que quando acreditamos em algo que vai além da lógica e argumentos humanos. Vocês já ouviram situações, eu lembro de um depoimento de alguém que era caminhoneiro, e ele disse, cara, isso ia dar uma tragédia, é como se viesse uma mão e virou a direção, e o caminhão escapou, e realmente nós escapamos de uma coisa bem trágica. Você já passou por isso? Você já passou por situações onde alguém contou uma história que você diz, mas ela é tão contundente que você não tem nem como contra-argumentar. Eu lembro de uma situação em Joinville, onde fui pastor, 11 anos, e eu lembro que eu vim acompanhando um rapaz de 40 anos que estava num câncer já estado terminal. Uma pessoa muito próxima, muito querida, a esposa também, gente boa, 3 filhos, eram da igreja, e ele estava agora no hospital. Ele não estava nada bem. Pediram para fazer uma visita, à noite eu teria culto, também ainda fui ao hospital Dona Helena, e aí eu visitei ele ainda para orar e conversar, e daí ele disse para mim assim, pastor, aquelas pessoas de branco estão chegando. Eu disse, os médicos? Não, aquelas pessoas de branco lá no corredor, mas ele estava deitado, ele nem via o corredor. As pessoas de branco estão chegando. Como assim? O médico? Não, as pessoas de branco. E aí, conversando, ele disse, anjos estão chegando. Claro, tu fica sem graça, isso é devaneio, isso é alucinação, isso é uma presença divina, eu não sei o que dizer. É isso que eu estou falando. Mas eu fui persuadido, porque eu conheço ele muito bem, conheci ele muito bem. E de fato nós oramos e ainda conversamos, 1 hora mais tarde ele veio a óbito. Aí, o que tu vai dizer? Tu quer usar a tua razão, teu argumento tangível, dizer, olha aqui, ó, isso tem explicação, isso. Não, tem coisas que vão além. Então você é persuadido pela veracidade, pelo argumento que a pessoa trouxe para você. Então, queridos, aqui os 11 discípulos foram para a Galileia. Por quê? Porque Jesus, antes de ser crucificado, ele disse, depois que foi crucificado, vão para a Galileia. Jerusalém era aqui, era o point aí do estresse, da religião. Jesus foi morto pelos judeus, pela religião judaica, pelos fariseus, pelo sinédrio e em parceria com o poder romano. Havia conveniência em crucificar Jesus. Mas Jesus diz então aos seus seguidores, depois que eu for crucificado, vão para
a Galileia. Isso dá algumas dezenas de quilômetros e precisaria caminhar um bom tempo. É curioso, Jesus disse, vão para Galileia. Primeiramente, eles não estavam entendendo nada. Quando Jesus morreu, para eles acabou, mas eles lembravam da palavra. Vão para Galileia. Eles estavam persuadidos das palavras de Jesus, da veracidade. E eles foram para Galileia. Chegou então no domingo pela manhã, Jesus de repente aparece naquele recinto onde eles estavam fechados, trancafiados. Jesus de repente estava lá dentro. Uma coisa totalmente sobrenatural. E quando ele está lá dentro, paz esteja convosco, e aí ele fala, e mais um pouquinho, então aconteceu que Jesus diz, aqui diz assim, quando ouviram o adoraram, mas alguns duvidaram. É sempre assim, para sermos persuadidos. Tem aqueles que estão me ouvindo e dizem, caramba, isso é muito interessante. Eu quero me aprofundar nessa fé. Eu quero ir para essa etapa que Deus é algo muito mais do que pensamentos e ideias humanas. Mas alguns duvidaram. E eu vou dizer para vocês, a minha natureza é uma natureza cética. Eu acho que isso tem um pouco a ver com a minha história. Eu muitas vezes me senti emocionalmente muito sozinho na minha infância e na minha adolescência. E às vezes eu achava que faltava um pouco uma presença paterna, mais próxima, encorajadora. E tem uma foto que eu tenho, onde eu estou do lado, nós somos 11 irmãos, um é falecido. E naquela foto, onde eu tinha lá 11, 12 anos, adolescente, aquela foto eu estou até um pouco separado do meu pai, da minha mãe, todos os irmãos, e eu estou do lado. E essa foto para mim, não faz muito tempo, ela se tornou muito simbólica para mim. E aí eu pensei, por que às vezes eu não sentia mais apoio do meu pai? E a minha mãe também, me senti muitas vezes sozinho na adolescência. Quando eu vi essa foto, foi como assim, abrir uma torneira, uma página nova assim no computador e de repente, meu pai estava de luto. Cara, isso foi um ano e meio após que meu irmão, que era um ano e meio mais velho que eu, ele morreu eletrocutado. Meu pai estava de luto, claro que ele não tinha condições de dizer, vem cá, William, eu quero ser o teu amigão aqui. Cara, ele não tinha forças. E como se isso não bastasse, meu pai estava construindo uma casa muito antiga, correndo risco de vida. E meu pai construiu uma casa nova, muito grande, embaixo do material, em cima alvenaria. E aí eu entendi que quando meu pai estava construindo, isso é loucura, tendo 10 filhos para tratar e cuidar, perdeu um filho há 1 ano e meio atrás, construindo agora, minha mãe cercada de crianças pequenas, e aí minha mãe também não tinha muito de talvez me suprir emocionalmente, mas isso foi tão fantástico, quando eu entendi isso, eu disse, basta. A equação fechou. Eu me deixei persuadir por aquela realidade. Meu pai e minha mãe nem tinham condições. E aí foi interessante. Sabe, nós temos histórias e em algum momento Deus quer nos persuadir da veracidade dos fatos. Uns adoram, outros duvidam. E eu entendo hoje que por isso a minha história, às vezes, da solidão emocional, era uma história que parece que eu precisava de um amparo, de um apoio um pouco mais, talvez, de presença paterna. Não deu. Mas hoje eu procuro em Deus e procuro ter amigos e mentores que me supram. Sim, é a segunda fase. Alguns adoraram, outros duvidaram. Mas nós temos agora um terceiro item. Eu preciso voltar ainda. O segundo item é interessante. Aqui nessa categoria, acreditar, mas não está assim, mas não deixar entrar isso. Aqui entra também aquilo que Tiago diz em Tiago 2,19. Você crê que existe um Deus? Muito bem.
Isso é bom, acreditar. Mas até os demônios creem e acreditam e tremem. E ainda assim estão do lado errado. Interessante essa palavra. Tem gente que acredita, mas ainda está do lado errado. O terceiro nível é o nível onde nós vamos agora deixar essa informação entrar em nós e ela gera uma confiança em nós. Há um termo jurídico chamado de fidúcia. Vocês já ouviram falar? Eu não tinha ouvido falar. Aí eu liguei para um advogado e ele disse, sim, fidúcia é um termo jurídico onde a gente fala de confiança, de uma credibilidade, uma confiança. É como se alguém abrisse um processo e você entra numa defesa, ou você abre um processo e você vai perceber que você tem algumas pessoas dentro desse caso que são testemunhas, são pessoas importantes, que você colocaria a mão no fogo por ela, porque elas são confiáveis. Isso é incrível. Tem pessoas que pode ser um irmão, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o pai, que você diz, cara, aqui tem café no bule, eu posso contar com essa pessoa. Existe um nível de acreditar que vai em direção à fé, onde nós vamos dizer, aqui tem café no bule, eu posso confiar. Ainda que, eu lembro aqui dos amigos de Daniel, em Daniel 3, onde Nabucodonosor, ele tinha uma galerinha lá, fizeram uma estátua e disseram que tinha só adorar essa estátua, e quem fosse flagrado adorando um outro Deus, ou que não se curvasse diante dessa estátua, ia para a fornalha, então para uma fornalha com fogo, um fogo terrível. Mas na verdade isso foi uma armação contra os amigos de Daniel. E de fato, teve o dia lá, tocou a trombeta, todo mundo se ajoelhar, e os três amigos, Mesaque, Sadraque e Abednego, três amigos de Daniel, que não se ajoelharam, ficaram em pezão. E aí pegaram os três e botaram diante da fornalha, então com fogo incandescente, e aí disseram, vocês agora se rebelaram e vocês são lançados na fornalha de fogo. E aí ele diz o seguinte, um dos amigos, saiba, ó rei, que Deus é poderoso para nos guardar dessa fornalha. Mas saiba, ó rei, e se Deus não fizer, ainda assim saiba, ó rei, que nós não vamos nos curvar diante dessa estátua. O rei ficou zangado, mandou aquecer 7 vezes mais, e aí lançaram os 3 rapazes para essa fornalha, um fogo assim terrível, e de repente Nabucodonosor olha, mas não eram só 3, porque tem um quarto lá na fornalha. Esse quarto parece que é um filho dos deuses, e ele manda tirar, e ele diz, olha, ninguém mais pode contra esse Deus. E aí a religião de Daniel, a fé dele e dos amigos, ela foi liberada. Eu queria puxar esse gancho. Eu confio em Deus. E saiba, ó Deus, ainda que eu não entender, ainda que eu não conseguir, ainda que não tiver explicação, eu vou ficar firme. Aqui esse é o terceiro nível, então, da fé. É a fidúcia. Fidúcia no sentido de transferir responsabilidades e tarefas, porque a gente crê. Aqui eu lembro de um outro texto de Marcos 16, versículo 14 a 18, que diz assim, bem no finalzinho, antes de Jesus subiu ao céu, ele diz, agora vocês, fidúcia é essa confiança mútua. Agora vocês, discípulos, vão pelo mundo todo, preguem o evangelho. Aquilo que eu ensinei e falei para vocês, falem isso para todo mundo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, fidúcia, será condenado. Esses sinais acompanharão aqueles que, fidúcia, aqueles que creem de uma maneira com muita confiança. Em meu nome expulsarão demônios,
Falarão novas línguas, pegarão serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes acontecerá nada. Vão pôr as mãos sobre os doentes e ficarão curados. É essa confiança, essa fidúcia. Eu boto a mão no fogo, que isso vai ser exatamente assim. Esse é o terceiro nível da fé. O quarto e o último, nós queremos entender que nessa relação de acreditar, de evoluir, de crescer e amadurecer, nós temos aqui agora duas palavras que são chave: fidelidade e obediência. Obediência e fidelidade. Esse crescimento na fé, ele tem um momento que essas duas palavras começam a ficar preciosíssimas. Por que obediência? Porque a gente acredita tanto, é como um patrão que tem um braço direito na sua empresa, que o cara sabe de tudo, sabe a senha, sabe os valores, o cara conhece a empresa, conhece o patrão, e o patrão diz: eu vou viajar uma semana, toca a empresa, qualquer coisa me avisa. Ele confia. Aqui nós entramos na questão da fidelidade. Ele confia plenamente. Mas também esse empregado, esse funcionário, esse chefe, ele também é obediente. E é curiosamente também, quando esse chefe de setor diz alguma coisa, o patrão também leva a sério. Interessante que Deus nos quer levar a essa intimidade do reino. E nós somos enxertados na Trindade. Nós somos enxertados dentro daquilo que é de Deus. Jesus e o Pai diz: tudo que eu faço, meu Pai sabe. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus diz: o Pai sabe todas as coisas, e eu não faço nada sem que o Pai saiba. Por outro lado, o Pai diz: toda autoridade te é dada no céu e na terra. Aliás, Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O Pai dá autoridade sobre o Filho e o Espírito. E aí também em João 17 nós vamos ler: Pai, chegou a hora de ser glorificado, com a maneira que Tu me amaste e eu te amo. E o Espírito: Senhor, deixa eles estarem em nós, assim como eu estou em Ti e Tu em nós. Tem um momento onde a experiência da fé, nós somos enxertados. Em João 15 vai ser dito que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, nós estamos presos, nascidos dEle, e a partir dessa comunhão íntima, bebendo da seiva da videira, nós frutificamos para o reino. Então é isso que o texto aqui agora nos diz. Por quê? Porque o Senhor é bom. Deus é bom quando a vida também não é boa. Tem dias que a vida é ruim, mas Deus continua sendo bom, nós cantamos. Levem junto essa frase. Deus é bom também quando a vida não é boa, está ruim. Deus continua sendo bom. 2, o seu amor lealdade é ficar junto. Deus não vai abrir mão de você. E o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece todas as gerações e alcançou a nossa geração. Vai alcançar a geração dos seus filhos e dos seus netos, porque Deus é bom. Seu amor leal é eterno, sua fidelidade permanece por 2 gerações. Então, essa é a primeira assinatura de Deus. Deus é fiel, Deus é bom. Mas o legal é que Ele nos convida a embarcar num processo de desejo de seguir a sua vontade, obedecê-lo. E aí eu lembro uma pequena história. Hans-Peter Royer é um palestrante incrível, tenho muitas palestras dele, austríaco. E ele também era instrutor de montanhismo na Áustria. A Áustria tem aquelas montanhas, né? Os Alpes também chegam lá. E aí acontece que Hans-Peter Royer conta que certo dia ele foi levar seu menino num passeio para escalar um morro. Não sei qual a idade do garoto, 10, 12 anos. E havia ali uma pedra chamada Rocha da Morte. E aí o Hans, ele pega o seu filho Lucas,
dá os apetrechos dele para fazer a primeira descida de rapel. E quando o Lucas agora está pendurado nesse negócio, ele entra em desespero. Coisa de menino de 10, 12 anos, começa a xingar o pai. Pai, por que eu estou aqui? Me tira daqui, porque não era isso que eu imaginei. E ele começa, e o pai vai dizendo, filho, calma, eu vou te explicar tudo. E ele entrou em desespero, começou a reclamar e xingar o pai, e ele vai descendo e de repente chega lá embaixo e ainda dá de dedo no pai. Por que você me trouxe aqui? Eu não gosto desse negócio, nunca mais vou fazer. Aí o pai disse, filho, para, filho. Você acha que eu, como instrutor, eu tenho experiência, fiz escaladas gigantescas. Eu conheço esses apetrechos, essa corda tem a capacidade para suportar 2.500 quilos. Você, com teus 50 quilos, tu acha que isso ia arrebentar? Você acha que eu deixaria você correr risco de vida se eu não tivesse 100% de certeza que está tudo bem? E aí o filho começou a murchar, ficou envergonhado. E ele disse, pai, me desculpe. E aí o pai disse, filho, eu queria muito uma coisa, que a gente fizesse o mesmo trajeto, e que você me ouvisse, me obedecesse, na minha instrução. E ele disse, pai, eu topo. Subiram e desceram de novo. Amados, o Senhor deu tudo, os apetrechos, os recursos da nossa vida, estão ali, sendo dados com fartura. É importante nós ouvirmos a instrução do Espírito, da sua palavra, entendermos que tem algo que Ele quer nos mostrar. Pergunte antes para Deus qual é a decisão a ser tomada. Espere Ele dizer, falar para você. Não escolha seu caminho. O final vai ser a morte. O salário do pecado é a morte, é destruição. Escute a voz de Deus. O Pai Celestial te ama. Ele tem os recursos necessários para te dar vida boa, vida segura. E mesmo quando parece que tudo chega ao fim, mesmo quando você acha que não tem uma solução, eu queria te apontar para a confiança em Deus. Nós lemos 2 textos. Um texto é de Hebreus 11:1, que diz: a fé é a certeza daquilo que esperamos. Eu espero isso, Senhor, Tu vais me dar aquilo que eu espero. E é a prova das coisas que nós não vemos. Tem coisas que você não enxerga. Você não enxerga, mas o Pai enxerga. E finalmente, Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Queridos, não é em vão que Paulo vai dizer lá em Gálatas 2:20: estou crucificado com Cristo. Eu não quero mais ser o mentor da minha vida. Eu não quero mais ser meu auto-instrutor. Porque não basta só acreditar que tudo vai dar certo. Eu preciso me confiar na mão daquele que deu tudo. Paulo vai dizer: estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé. Acreditar, estágio 4. Pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim.
Amados, a fé em Jesus não é tão essencial porque Jesus veio explicar todo o sofrimento. Não, Jesus não veio explicar o sofrimento, mas preenchê-lo com a sua presença, o seu amor e a sua fidelidade.